Fala galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Gente, olha só, hoje vamos voltar um pouquinho o livro, tá? Porque nós vamos ver a parte de resolução de uma equação de segundo grau incompleta. O livro começa assim, mas o professor acha bem mais tranquilo, né? Começar pela fórmula de Bhaskara, ver como resolve todas. Vocês sabem também que a fórmula de Bhaskara, ela resolve qualquer equação, tá, gente? Ela vai resolver essas incompletas também que nós vamos ver aqui. Só que a aula de hoje ela vai servir para alguns artifícios, ou seja, uma maneira mais simples para a gente resolver, ok? Para quem tem um pouquinho mais de facilidade também, já vai conseguir resolver as incompletas meio que quase de cabeça, ok? Para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, não tem problema, é só passar para um lado, fatorar, colocar um fator comum em evidência, é de boa, vai ser tranquilo também, beleza? Vamos lá? Gente, então olha só, nós vamos para a página 12, então. E primeiramente eu quero relembrar uma coisinha com vocês. Olha só, qual é a carinha de uma equação do segundo grau, gente? Isso é importantíssimo. Ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a carinha da nossa equação do segundo grau. O a é sempre o que acompanha o x ao quadrado, o b é o que acompanha o x e o c é o termo independente. São todos coeficientes. E uma coisa importantíssima aqui, gente, para existir uma equação do segundo grau, o a é sempre diferente de zero. Tá? Sempre, gente, sempre para existir uma equação do segundo grau, o a precisa ser um número diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, a gente zerou, não faz sentido. Aí nós vamos voltar para as equações do primeiro grau, que foi o que vocês viram ano passado, ok? Agora, olha só. O professor fez aqui um esqueminha diferente do livro. O livro faz a mesma coisa, tá? Mas ele não coloca o título assim, ó. Ele já coloca assim, resolvendo uma equação da forma x ao quadrado mais c igual a zero. Mas por que que aparece isso daqui? Então, gente, o professor fez em três casos. Quando b é igual a zero, porque aí se torna uma equação incompleta. Quando c é igual a zero, então quando b é igual a zero, ela vai ficar assim, ó. Ax ao quadrado mais c igual a zero. Quando c é igual a zero, vai ficar ax ao quadrado mais bx. E tem mais um caso que é quando b e o c são iguais a zero. Tá? Olha lá que bonitinho, vai ficar ax ao quadrado igual a zero. Ok? Então nós temos três casos para observar, ou seja, nós temos três maneiras diferentes para ter uma equação incompleta do segundo grau. Beleza? Então nós vamos começar, ó, quando b é igual a zero. Gente, professor, então quando b é igual a zero, vamos lá, vamos começar esse negócio aí e vamos fazer esse negócio funcionar, né? Então, gente, quando b é igual a zero, a equação do segundo grau aqui em cima, ó, fica ax, ó, apresenta a forma ax ao quadrado mais c igual a zero. Legal. Gente, ó, observe o exemplo para a gente aprender a resolver esse negócio aí. Então, olha só. Resolva a equação x ao quadrado menos 25 igual a zero. Eu acho que a maneira mais simples para a gente aprender, gente, é a partir de um exemplo, tá? Não tem problema algum. Então nós vamos resolver aqui bonitinho, ó, juntinhos. Vamos lá? Gente, se fosse assim, ó, x menos 25 igual a zero. Qual deveria ser o valor de x para zerar isso daqui, né? Teria que ser 25, se não fosse x ao quadrado. Então você ia passar o 25 para lá, não é isso? Então, quando é uma equação de segundo grau, nós vamos fazer a mesma coisa. Isso quando b é igual a zero. Então nós só vamos isolar o x. Ok, gente? Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Passo o 25 para lá. Isso nas incompletas, tá? Beleza, gente? Ok, meus amores? Então, olha só. Vai ficar x ao quadrado igual a 25. Agora, para um pouquinho aí que o professor vai fazer uma pergunta antes de resolver. Gente, que número ao quadrado que dá 25? Pensa. Ah, professor, 5? 5 vezes 5, 25. Legal. Mas tem mais um, não tem, gente? Porque se é uma equação de segundo grau, neste caso aqui, eu vou ter duas raízes reais distintas. Vou ter duas raízes para a equação. Porque não está x ao quadrado. Então, se for menos 5... também vai dar 25, né, gente? Porque menos 5 ao quadrado também dá 25. Então, toda vez a partir de hoje, quando vocês forem passar a raiz, porque quando está ao quadrado, a gente passa a raiz quadrada, tá? Então, olha só, gente. Toda vez, professor, que eu vou passar a raiz para o outro lado, raiz de 25, então vai ficar o que aqui, ó? Mais ou menos. Pode ser positivo ou negativo. Minha pergunta, por que que pode ser positivo e por que que pode ser negativo novamente? Porque o x está ao quadrado. Ok, gente? Então, tranquilo. Então, agora é só fazer a raiz de 25, gente. Então, olha só. Portanto, o x é igual a mais ou menos 5. E nós resolvemos a nossa equaçãozinha. Olha lá que legal. Professor, se fosse fazer por Bhaskara, também dá? Também vai dar, gente. Ó, o a vai ser 1, o b vai ser 0 e o c vai ser menos 25. Vai dar para resolver do mesmo jeito. Ok? Pode fazer. Tentem fazer por Bhaskara. Vai dar a mesma coisa, ok? Então, gente, só se vocês errarem alguma coisinha. Toma cuidado para não errar aí nos sinaizinhos, tá? Então, portanto, a solução vai ser o quê?
menos 5 e 5. Outra coisa, tá, gente? Se fosse assim, ó, só uma observação. Ah, professor, encontrei uma aqui. Por exemplo, gente, 2x² menos 50 igual a 0. Olha só, para quem tem facilidade, pode simplificar lá tudo por 2. Tá? E volta para essa daqui. Senão vocês vão fazer o quê? Vão passar o 50 para lá e vão passar o 2 dividindo. Vai dar x² igual a menos 25. Igual a 25 a mesma coisa. Tá, gente? Ó, pode passar o 50 para lá, passa o 2 dividindo, x² vai dar igual a 25 também. Ok? Tanto faz aí, gente. Pode resolver bonitinho só isolando aí o x². Ok? Beleza? Vamos lá. Agora, meus amores, quando c é igual a 0? Então aqui eu preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque nós vamos voltar um pouquinho lá para o 8º ano. Por quê? Olha só. Quando c é igual a 0, a equação ó, do segundo grau, ela apresenta a forma ax² mais bx igual a 0. Tá vendo? Agora eu não vou mais passar o cara para lá. Tá? Não vou mais isolar o x². Agora nós vamos fazer um fator comum em evidência. Vamos ver quem lembra do ano passado? Então olha só. Para resolver a equação do segundo grau, o professor fez um esqueminha aqui. Quando c é igual a 0, basta utilizar o processo de fator comum em evidência. Observe o exemplo então. Gente, olha só. Resolva a equação do segundo grau. Então, toda vez, olha só agora, o primeiro que a gente viu era o que mesmo? Vamos recapitular? Vamos lembrar? Vamos forçar um pouquinho essa cabecinha? O primeiro foi quando b era igual a 0. Isola o x². Legal, professor. Agora, quando c é igual a 0, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um fator comum em evidência. Legal. Só uma coisa, gente, nos exercícios, você vai precisar analisar em qual caso você está. Se você está quando b é igual a 0, quando c é igual a 0, ou quando b e o c são iguais a 0. Beleza? Então vamos lá? Gente, olha só. Professor, não lembro o que é esse bendito fator comum em evidência. Gente, tranquilinho, tá? Olha só. Você tem um x aqui, né? Na verdade, você tem um x² que é x vezes x, certo? E você tem um x aqui. Então nós vamos colocar o x em evidência. Isso que significa fator comum em evidência. Então como a gente faz isso? Olha só. Vou colocar o x em evidência. Então vai ficar x que multiplica, abre parênteses. Uma coisa que é importantíssima aqui, que tem aluno que tem dificuldade para isso. Gente, para tirar essa dificuldade da cabecinha de vocês, toda vez que vocês colocarem o cara em evidência aqui, quando você multiplicar, fizer a distributiva, tem que voltar lá em cima. É esse que é o segredo. Então vamos pensar, ó. X vezes quanto que dá x²? X vezes x. Olha lá, ó. X vezes x, x². Viu? E lembra que o professor disse que x² é x vezes x? Então por isso que a gente pode fazer isso. Legal? Mas, minha pergunta. Eu vou colocar só 10 aqui ou vou colocar 10x? Gente, eu não posso colocar 10x. Porque se eu colocar 10x, o 10x vai estar multiplicando o x, que vai ficar 10x². E não é isso que a gente tem aqui. A gente tem 10x. Então eu vou colocar só o que aqui? Só 10. Olha lá que legal. Vamos ver se funcionou. Gente, é isso que o professor fez em vermelhinho, que é um fator comum em evidência. Por que fator comum? Porque é um cara comum aos dois termos. Olha lá que legal. Eu tenho meu primeiro membro e o segundo membro. O x é comum nos dois. Então é por isso que recebe o nome de fator comum em evidência. Viu que legal? Então é isso que significa fator... Ah, professor, não acredito. Fator comum faz sentido, tem nos dois termos, então coloquei em evidência. Isso aí. Outra coisa, multiplica para mim. X vezes x, x². X vezes 10, 10x. Beleza. Primeira parte a gente já fez. Agora olha só. Uma regra, anota, pega um post-it, coloca do lado. Quando c for igual a 0, uma raiz da equação é sempre 0, gente. Sempre. Sempre. Anota, é sempre 0. Por quê? Qual que é o cara que eu substituo no lugar do x aqui, que zera a equação? O 0. Ó, se eu substituir 0 aqui, vai 0² vai dar 0, mais 10 é 0, 0. 0 é igual a 0. Então uma raiz já é 0. E sabe por que é 0? Porque olha só, eu tenho uma multiplicação aqui. Tudo bem que eu tenho uma multiplicação de dois termos, meu primeiro termo e o segundo termo, resultando em 0, certo? Então, quando uma multiplicação dá 0? Quando esse é 0 ou esse é 0. Minha pergunta, olha só, analisa aqui com o professor. Vamos fazer aqui um cantinho, ó. Deixa aqui do ladinho. A minha pergunta. Se eu tenho uma multiplicação assim, ó, x vezes y igual a 0. Minha pergunta, quando essa multiplicação resulta em 0? Gente, meu irmão já falou aqui atrás já. Marcelo, quando x é igual a 0, certo, gente? Para uma multiplicação dar 0, ou esse cara é 0,
ou esse cara é zero. Ou y é igual a zero. Olha lá, não é isso? Então é um ou outro. Ah, professor, se os dois forem zero, também funciona, né? Então a minha pergunta, se eu olhar para essa multiplicação aqui, x vezes y igual a zero, nesse caso aqui, quem que é o meu x? Tá? Só vamos supor, o x é o x aqui mesmo. Quem que é o y? X mais 10. Ok, gente? Então, para essa multiplicação aqui, que é a mesma que essa, tá vendo? A única coisa diferente que eu tenho aqui que é um x e um y, aqui eu tenho x e x mais 10. Então, para essa multiplicação resultar em zero, quando isso acontece? Quando o x é igual a zero. Então, quando o x é igual a zero, ou esse cara aqui, ó, x mais 10 é igual a zero. Olha lá que legal. E quando o x mais 10 é igual a zero, gente? Passo 10 para lá, quando o x for igual a menos 10. Olha lá, gente. x1 e x2. Olha que legal, cara. E isso é um fator comum em evidência, gente. Porque aí nos ajuda a resolver a equação muito mais rápido, não é verdade, gente? Então, assim, testa. Pratica um pouquinho aí. Coloca aí, x ao quadrado mais 25 igual a zero. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Vai dar outro resultado, né? Então, gente, olha, vocês viram que legal? Outra observação. Para quem é bom de cabeça, professor, eu gosto de fazer cálculo mais rápido um pouquinho. Não tem problema, gente. Vamos pensar? Quem que é o cara que zera aqui quando eu substituo no lugar do x? Menos 10, que é o oposto do 10, tá vendo? Então, lá, uma resposta é isso. E a outra é zero, porque lembra que o professor disse que sempre quando o c for igual a zero, qual vai ser uma raiz já com certeza? O zero, né? Bonitinho aí, legal. Então, portanto, gente, a solução vai ser o quê? Menos 10, né? O professor falou que é para colocar na ordem, bonitinho. Menos 10 e 0, tá? Ah, professor, eu não estou convencido, eu quero substituir para ver se funciona. Funciona? Funciona, gente. Menos 10 ao quadrado dá 100. 10 vezes menos 10 dá menos 100. 100 menos 100, 0. Olha lá que legal. Eu substituo o 0. 0 ao quadrado, 0. 10 vezes 0, 0. Fechou. Top. Professor, gostei desse negócio aí, professor. Gente, então tá show, tá? É sempre assim. Então coloque em evidência na bonitinha. E não se esqueçam disso. Para multiplicação dar 0, um é 0, o outro é 0. Show. Fechou. Vamos para o último caso agora, que é o mais tranquilo. Gente, ó, esse eu não quero nem que vocês resolvam. Vou resolver uma vez só, para vocês ficarem convencidos que é isso, tá? Mas olha só. Quando o B e o C são iguais a 0, então o conjunto de solução é 0 sempre, gente. Não tem segredo, tá? Então olha só. Quando o B é igual a 0 e o C é igual a 0, a equação do segundo grau apresenta a forma. Então, gente, fica ax ao quadrado igual a 0. Só isso, né? Por exemplo, aqui, ó, 5x ao quadrado igual a 0. Porque o B é igual a 0 e o C é igual a 0. Também é uma equação incompleta, ok? Então, nesse caso, o conjunto de solução é sempre 0. Observe, o professor vai fazer com vocês. Não precisa, tá, gente? Já pode colocar 0, mas o professor vai fazer, ó. 5 está multiplicando, passo dividindo. Lembra disso do ano passado? Então, x ao quadrado, gente. Equaçãozinha normal, tá? 0 sobre 5. Gente, 0 dividido por 5 dá quanto? Ah, professor, eu costumo deixar assim na prova que eu não sei quanto dá. Gente, 0 dividido por 5 vai dar 0, tá? Não tem como, gente. Você vai dividir R$0 para 5 pessoas. Cada uma vai ficar com quanto? Com R$0, ok? E nós já vimos como resolve isso daqui. Nós vamos passar mais ou menos a raiz, né? Eu acabei de fazer, né? X é igual a mais ou menos a raiz lá de 0. Mas, gente, o 0 é neutro. Então, não tem mais ou menos 0, né? Então vai ficar 0 só. Olha lá que legal. Então, portanto, a nossa solução aqui, o professor vai colocar aqui no cantinho. Portanto, o professor já vai sair da frente, tá, gente? Calma aí. A solução vai ser 0. Olha lá que bonitinho. Ok? Tranquilo? Então, toda vez, gente, toda vez que o B for igual a 0 e o C for igual a 0, que a minha equaçãozinha estiver assim, já pode colocar direto aí que a solução é 0, né? Porque o único valor que a gente vai substituir aqui que vai zerar, gente, é 0. 0 ao quadrado dá 0 vezes 5, 0. Então, zerou. Fechou. Não tem mais nenhum que 0. Ok? Gente, espero que tenham gostado. O professor vai fazer só um lembrete aqui para vocês. Ó, os exercícios que o professor deseja, exercício 1, 2 e 3, tá? Das páginas 15 e 16. Beleza, gente? Esses exercícios o professor já colocou lá como recadinho, que não precisa mandar na plataforma, só o da lista complementar. Ok, gente? Então, resumindo, quando o C for igual a 0, nós vamos fazer um fator comum em evidência.
Quando b for igual a zero, vou isolar o x ao quadrado. E quando b e o c forem iguais a zero, nós vamos fazer o quê? Colocar a solução igual a zero, ok? Gente, até mais. Um beijo, tchau, tchau. Espero que tenham gostado.